O nosso tema é terapia gênica e edição genômica na oncologia. Nosso grupo é composto pelo Regino, pela Sara e pela Thalia. O câncer ele permanece como uma das principais causas de morte em todo o mundo. As estimativas indicam que, até 2030, mais de 20 milhões de novos casos eles deverão surgir, impulsionados principalmente pelo envelhecimento da população e pelo aumento demográfico. Apesar de sua alta incidência, cerca de 30% dos casos podem ser prevenidos com mudanças de hábito de vida, como abandono do tabagismo, redução do consumo de álcool, prática regular de atividade física e diminuição do consumo de dietas industrializadas e do sedentarismo. Mesmo com os avanços científicos, o câncer ele continua sendo um grande desafio clínico, pois os tumores apresentam elevada complexidade biológica. As células cancerígenas possuem características que dificultam o tratamento, como a resistência à apoptose, capacidade de promover angiogênese, invasão de tecidos com formação de metástases e mecanismos de evasão do sistema imunológico. Os tratamentos convencionais, como quimioterapia, radioterapia e cirurgia, muitas vezes são pouco seletivos, atingindo não apenas células tumorais, mas também células normais, o que resulta em toxicidade sistêmica e prognóstico nem sempre satisfatório. Por isso, nesse cenário, há motivação de busca por terapias mais específicas, eficazes e menos agressivas, como a terapia gênica. Com o avanço das tecnologias biomoleculares, novas plataformas têm permitido aumentar a precisão e a eficiência no combate aos tumores. Entre as principais ferramentas estão o DNA recombinante, o RNA de interferência, os microRNAs, as nucleases específicas como os TALENs e principalmente o sistema CRISPR-Cas. Essas técnicas abrem caminhos para estratégias inovadoras, como a modificação ou correção de genes defeituosos, o silenciamento de genes oncogênicos ou até a indução de morte seletiva de células tumorais, tornando a terapia gênica e a edição genômica uma das abordagens mais promissoras na oncologia moderna. O câncer ele é resultado da combinação de fatores genéticos e ambientais, sendo caracterizado por uma marcante heterogeneidade celular e biológica. Dentro de um mesmo tumor coexistem células com diferentes mutações genéticas, alterações epigenéticas e perfis metabólicos, o que gera variações em proliferação, invasão, resistência a medicamentos e potencial metastático. Essa diversidade faz com que tumores de um mesmo tipo, no mesmo paciente, possam responder de formas diferentes ao tratamento. Por isso, dois pacientes com o mesmo diagnóstico podem ter respostas terapêuticas completamente diferentes. Essa complexidade é um dos principais desafios no tratamento do câncer, tornando-se necessário compreender a biologia tumoral em nível molecular para desenvolver terapias personalizadas e mais eficazes. Sobre os mecanismos de sobrevivência das células tumorais, acredita-se que a iniciação e a progressão de um câncer, que é um processo conhecido como carcinogênese, é resultado da aquisição de sucessivas alterações genômicas em células normais e também devido à perda da estabilidade genômica, que pode ser causado por causa de erros, normalmente que acontecem durante a replicação do DNA, ou por causa de estresses oxidativos, ou até mesmo pela radiação ultravioleta. Aí, além dessa perda da estabilidade genômica, outras características são essenciais durante a carcinogênese e contribuem para a formação de um microambiente tumoral. Para que essas células normais evoluam para um estado neoplásico, é preciso que elas adquiram algumas características, como, por exemplo, a sustentação da sinalização proliferativa, a resistência à apoptose, que seria a morte programada daquela célula, então ela vai tornar resistente a essa morte programada,
o processo de angiogênese, que é a formação de novos vasos para nutrir aquelas células que estão se replicando com a velocidade muito acelerada, reprogramação do metabolismo celular, evasão de supressores tumorais, escape do sistema imunológico, nós vamos aprofundar um pouquinho mais nesse processo mais na frente, invasão de tecidos adjacentes por essas células e o processo de metástase, além da imortalidade replicativa. Aprofundando um pouquinho mais nesse processo de evasão dos supressores tumorais, que também é conhecido como escape tumoral, o que isso significa? Esse escape tumoral é basicamente a capacidade dos tumores de evitarem a sua destruição pelo sistema imunológico. E para evitar a sua eliminação pelo sistema imunológico, os tumores desenvolvem mecanismos de escape imunológico envolvendo o quê? Envolvendo processos de perda da antigenicidade, perda da imunogenicidade e a formação de microambientes imunossupressores. E como que isso acontece? Na perda da imunogenicidade, ou seja, as células elas vão passar a expressar poucos antígenos ou elas vão esconder esses antígenos do sistema imunológico. Assim, o sistema imunológico ele vai selecionar clones tumorais pouco antigênicos. Isso vai dificultar a resposta imunológica. Já a perda da imunogenicidade, o que significa? Essa perda da imunogenicidade com ganho de propriedades imunossupressoras adicionais, ou seja, as células elas vão ficar pouco imunogênicas. E o que isso quer dizer? Isso significa que ela não vai conseguir ativar muito bem o sistema imunológico, mesmo que ela apresente os antígenos nas suas superfícies. Seja porque ela não vai liberar citocinas pró-inflamatórias, ou pelo fato dela induzir tolerância imunológica, ao invés de induzir uma resposta destrutiva. E quanto à formação do microambiente imunossupressor, é a criação de um microambiente com recrutamento de uma resposta imune, com leucócitos imunossupressores, que isso vai suprimir a imunidade antitumoral. E quanto às limitações das terapias convencionais, né? Quais são as terapias convencionais que nós temos hoje? Nós temos a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Só que qual o problema? Elas são pouco seletivas. Trazendo aqui como exemplo a quimioterapia, ela afeta tanto células normais como as células, ela vai afetar tanto as células tumorais como as células normais, e isso pode causar diversos efeitos colaterais, como por exemplo, queda de cabelo, conhecido como alopecia, náuseas e vômitos, perda de apetite, perda de peso, mucosite, que são feridas na boca, fadiga, imunidade baixa, pele sensível e ressecada, e redução de libido e infertilidade. E outro processo importante é que, mesmo eliminando o tumor primário, muitas vezes não impede a metástase dos tumores resistentes. Então, por isso que esses métodos convencionais que nós temos hoje são pouco seletivos, porque além de terem todos esses efeitos colaterais que acabam prejudicando o estilo de vida do paciente, tem essa problemática que não impede a metástase dos tumores das células resistentes. Aí, devido a essa problemática, é importante ser estudado a questão dos avanços do sequenciamento genético. Por quê? Porque diante das limitações dos métodos tradicionais, surge a busca por terapias mais específicas e eficazes e menos invasivas, né? No caso, o sequenciamento em larga escala permitiu identificar mutações,
genes supressores inativados e vias de sinalização alteradas. Esses achados abriram caminho para tratamentos personalizados e de precisão, como, por exemplo, terapias direcionadas, que vão atuar sobre mutações específicas ou proteínas chaves do tumor, e também o que vai ser debatido especificamente mais na frente, que é a terapia gênica e a edição genômica, que é o foco da nossa aula, né? Basicamente vão permitir corrigir, substituir ou silenciar genes defeituosos, agindo na causa molecular da doença. Dando continuidade, como vimos, o câncer é uma doença multifatorial, né, que possui mecanismos de evasão que dificultam seu tratamento. Haja vista que o tratamento que mais conhecemos atualmente, como a quimioterapia, não afeta somente as células tumorais, mas também as células saudáveis do indivíduo, além dos efeitos terapêuticos, né, como queda de cabelo, entre outros que já foi mencionado. Nesse contexto da estratégia para a terapia do câncer, destacamos aqui terapia gênica, edição genômica e o tratamento com células CAR-T. Bom, para dar início, a terapia gênica, né, em o seu conceito, ela nada mais é do que a transferência de um material genético, utilizando-se vetores biológicos para isso. Muitas das vezes, esses vetores biológicos podem ser vírus, como adenovírus, retovírus, também pode ser plasmídeos, e também vetores não virais. Mas o mais utilizado normalmente são vetores virais, né? Que vão possuir um gene terapêutico, né? Para atuar dentro daquele genoma do paciente, a fim de ativar ou inibir genes específicos para atrasar ou reverter aquele ambiente tumoral. Então, você tem um gene terapêutico, um vetor e um alvo, que no caso é o genoma do paciente. Pega-se o gene terapêutico, insere-se nesse vírus, né? Incorpora-se esse gene terapêutico a esse vírus e encaminha ele para o genoma do paciente, para que ele possa atuar ou inibindo, por exemplo, genes mutados, como os oncogenes, ou ative, né, células saudáveis, genes saudáveis, como os genes supressores tumorais, né, para que aquele paciente possa reverter esse ambiente tumoral. Então, esse seria o objetivo, né? Reverter o metabolismo tumoral através de inserção de genes exógenos na célula-alvo. E quais são as formas de inserção, né, desse gene terapêutico, esse gene exógeno, no paciente com câncer? A gente tem duas formas, o in vivo e o ex vivo. O in vivo ele é uma aplicação direta do vetor no indivíduo, então você tem aquele gene, aplica no paciente, né? Só que é uma forma menos utilizada, porque corre um grande risco de ter uma invasão celular, uma resposta imune daquele paciente contra esse vírus, mesmo que ele tenha sido atenuado em laboratório, e ele tem um menos risco de chegar ao seu alvo, então não é tão utilizada. O mais utilizado e o mais indicado é a forma de inserção ex vivo, né? O que acontece no ex vivo? As células do paciente, elas são retiradas, né? Tratadas geneticamente para mudar o seu genoma e, consequentemente, a sua modificação genética vai trazer benefícios, né, para depois serem reinseridas. Então, o que acontece? Você pega a célula desse paciente, isola, trata geneticamente, coloca, né, nesse vetor, e aí depois você reinsere novamente nesse paciente esse gene terapêutico tratado, com os próprios genomas dele. E aí você pode inserir genes supressores e protocongenes não mutados, né? Um exemplo muito comum dessa terapia ex vivo são o tratamento de células CAR-T, onde você pega o linfócito daquele paciente, né, trata ele e reinsere nesse paciente, né? Eu vou falar mais à frente das células CAR-T. E quais são as estratégias de ação da terapia gênica? A gente pode ter três aqui que eu destaquei: o gene blockade, o gene delivery e o gene suicida. O gene blockade, como o próprio nome fala, vai ser um bloqueio gênico daquele fragmento específico de um gene tumoral. Pode ser, por exemplo, um protocogene que foi mutado e transformou-se em um oncogene. Exemplo, RAS, MYC, né? Fatores que vão desencadear o crescimento tumoral. E aí você insere, né, esse genoma, esse gene terapêutico, lá de bloqueio, para evitar esse crescimento. Ou um gene delivery, né, que você entrega genes saudáveis para aquele paciente. Insere no vetor, o vetor adere esse gene, você aplica no paciente esse vírus, né, que vai ser um vetor, transforma e incorpora esse DNA
na célula do paciente, né? E aí você tem um resultado terapêutico positivo. Por exemplo, a inserção de genes saudáveis como a proteína P53, né? A guardiã do nosso corpo. Ou você pode também ter, né, uma estratégia de ação dos genes suicidas. Nada mais é do que você inserir genes nas células tumorais, tornando-as mais suscetíveis e permeáveis a uma droga específica. Então, você pega esse gene, né, insere no vetor, e o vetor vai lá encaminhar sua célula-alvo tumoral, e ele vai deixar com que aquela célula tumoral-alvo se torne mais suscetível a uma droga específica, como utilizadas na quimioterapia, para que aquele gene tumoral seja morto, tornando ele mais fácil e aderido ao medicamento. As limitações dessa terapia, né, como eu havia falado, no in vivo tem uma instabilidade na entrega, né? Você coloca no vetor e é muito difícil garantir que esse vetor vá chegar até a célula-alvo tumoral e no meio do caminho ele não vai ser atacado pelas células imunes do hospedeiro, né? Também tem a questão de ele atacar o alvo certo dessa especificidade. Então, é um tratamento que ainda está sendo desenvolvido. Passando aqui para o próximo. A outra terapia de estratégia para a terapia no caso, a outra estratégia que temos para a terapia do câncer, né, é a edição genômica, utilizando a ferramenta CRISPR-Cas9, né? O que seria a edição genômica em seu conceito, né? Nada mais é do que um conjunto de técnicas que vai modificar o DNA de forma precisa e dirigida. Eu costumo pensar que é como se fosse uma cirurgia genética, uma cirurgia do gene, né? E o objetivo da edição genômica, assim como a terapia gênica, né, vai ser corrigir mutações, inativar genes defeituosos ou inserir novos genes terapêuticos saudáveis, né, para tratar com o objetivo, né, o intuito de tratar doenças genéticas, como o câncer. E a gente usa um sistema de tecnologia chamado CRISPR-Cas9. Esse sistema originalmente foi inspirado, né, no sistema de defesa bacteriano contra a invasão viral por bacteriófagos, né? Quando um vírus invadia essa bactéria, ela pegava o DNA viral, incorporava no seu genoma em uma região de CRISPR, né, como se fosse uma bandeira ali, mostrando, ó, tá aqui esse DNA viral, como se fosse uma figurinha de álbuns ali de DNA virais, né? Para que quando esse vírus afetasse novamente essa célula, invadisse, ela pegasse esse DNA viral, transcrevesse ele em um gene chamado de RNA guia, né? Que esse RNA guia seria depois incorporado a uma enzima chamada Cas9, né? E esse complexo RNA guia mais Cas9, ele iria atuar contra o invasor, né? O RNA guia iria guiar essa Cas9, que corta o DNA naquele ponto. E aí, quando esse vírus invadisse, né, através dessa combinação de um RNA guia que vai guiar a enzima Cas9 até o seu local-alvo, que é o genoma do DNA viral, e aí a Cas9 vai cortar o DNA naquele ponto, impedindo que aquela infecção viral se reproduza. Então, os cientistas viram esse mecanismo muito interessante e adaptaram de forma precisa, né, para o tratamento do câncer. E aí, como vai agir? Como eu expliquei, o sistema CRISPR-Cas9 é composto por esses dois componentes, o RNA guia, que vai identificar o gene-alvo e vai guiar, né? E o Cas9, que vai ser uma tesoura molecular, que vai cortar o DNA exatamente naquele ponto. Então você combina essas ferramentas, forma esse sistema CRISPR-Cas9, e aí ele vai atuar como uma cirurgia altamente precisa, né? Que pode identificar uma célula tumoral e cortar aquele gene específico, né? Impedindo aquela proliferação descontrolada. Então, ele pode inativar o gene, né, reparar o DNA para desligar oncogenes, ou até corrigir um gene, restaurando os genes supressores, como a P53, entre outros, né. As aplicações oncológicas no tratamento do câncer, como eu havia mencionado ainda agora, vai ser o silenciar genes, como genes mutados como CRAS e MYC, a fim de reduzir a divisão celular desenfreada e a capacidade de invasão tumoral, né, esses oncogenes que foram, né, mutados, ou até corrigir genes supressores, como o TP53 e o BRCA1, para restaurar o controle apoptótico daquela célula. E para finalizar, né, o carro-chefe, o estudo mais desenvolvido atualmente, que está sendo estudado, a terapia com células CAR-T no tratamento do câncer. Né? Ela é uma aplicação direta, né, da terapia gênica, juntamente com a edição genômica, né? E o que ela vai ser, né? Essas células CAR-T, né, são células quiméricas. O que vai acontecer? Você vai pegar o linfócito T de um paciente e vai modificar ele geneticamente, igual eu expliquei na terapia ex vivo.
E aí você vai turbinar essa célula T, geralmente os linfócitos TCD8, né, contra as células tumorais, e vai adicionar um receptor sintético chamado CAR, que ele vai turbinar, né, esse linfócito T, fazendo com que ele reconheça antígenos específicos de células tumorais. Então ele vai ser altamente preciso em atacar somente as células tumorais e preservar a célula saudável daquele indivíduo, né? Então, quais são as etapas do processo? Você coleta os linfócitos T do paciente através de uma leucoferese, ingere nesse linfócito T um gene CAR por vetor viral em laboratório, como na terapia ex vivo, né? E aí você vai expandir e reinfundir essas células modificadas no paciente, reinserir nele. E aí o mecanismo de ação das células CAR-T vai ser o reconhecimento específico daquele antígeno tumoral, vai ativar ele e ele vai destruir apenas as células tumorais. E também ele pode liberar citocinas pró-inflamatórias, potencializando aquela resposta imune. Ele é muito indicado para tratamentos de leucemias linfoblásticas agudas, linfomas de não-Hodgkin refratários e mieloma múltiplo, né? Ele ainda está sendo estudado, só que ele tem uma certa dificuldade em ser utilizado em tratamento de tumores sólidos, né? Ademais, um tumor sólido, seu crescimento, né, e ser envolvido por uma barreira física ao redor do tumor, o que dificulta, né, a entrega dessa célula KT e a atuação dela, né? Passando aqui, tem um esquema aqui que a gente pode revisitar para entender melhor essas células CAR-T. Aqui você vai ter a coleta de sangue do paciente para obter essas células T, né, retiradas. E aí você colhe, faz uma produção dessas células T aplicadas ao receptor CAR em laboratório, né? Você faz uma inserção gênica do CAR, a célula T, que é essa turbinada que vai dar na célula T. E aí você tem um receptor de antígeno quimérico, né? Fazendo essa combinação da célula T do paciente com o receptor CAR. Faz o crescimento dessas células TK em laboratório e reinsere novamente, né, infunde essas células TK no paciente. E aí, essas células TK vão se ligar especificamente nas células tumorais, graças a esse receptor específico K, ligando-se às células tumorais e destruindo, né, tentando reverter aquele ambiente tumoral. Então, pessoal, finalizamos aqui a apresentação sobre estratégias terapêuticas no câncer, né? E obrigado pela atenção.